Precisamos de uma palavra diretamente do céu sobre as nossas vidas nessa noite. Tantos corações desesperados, mas nós temos uma mão forte que nós podemos segurar. Nós podemos descansar nos teus braços fortes, Pai. Em um mundo em que não há esperança, em um mundo que as nossas forças parecem que estão se esvaindo, existe um Deus que nós podemos confiar plenamente e colocar a nossa plena esperança em Ti, Jesus. Ministra nas nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a você pela sua presença. Que Deus abençoe você nessa noite. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que Deus fale conosco nessa noite. É um prazer ter você aqui, mesmo em época de pandemia. Pode se assentar, queridos. Vamos compartilhar com vocês uma palavra que está no meu coração. E você pode dizer assim: pastor, hoje eu preciso de uma palavra. Eu preciso. Irmãos, os dias, nós estamos no olho do furacão aqui em Limeira. Eu estive viajando com minha mãe e eu ia voltar para Limeira, e a Ira e o Carlinhos disseram para mim: pastor, não vem porque nós estamos vivendo um momento muito difícil aqui em Limeira. O número de pessoas, irmãos, nós nunca vimos isso. Você já viu isso, Éder? Um número muito grande de pessoas que falecendo durante o dia. E a gente começa a pensar tanta coisa. O que vai ser da nossa família? Será que eu estou correndo risco? Será que eu sou o próximo? Irmãos, é uma situação, parece um pesadelo. Mas Deus tem uma palavra para nós hoje. Porque o homem não tem palavra. Os médicos não têm palavra. O que se vislumbra nos traz só decepção. E nós vamos falar hoje sobre termos a nossa alma ancorada na esperança em Deus. E a palavra de Deus nos ensina. Porque quando você perde a esperança, quando você está totalmente desanimado de tudo, é uma brecha muito grande para Satanás fazer o que ele quiser com você e comigo, mexendo no nosso emocional, mexendo com a nossa esperança, com a nossa fé principalmente. Mas existe uma opção para mim e para você, de colocar a âncora da nossa esperança em Jesus Cristo. Ancorados na esperança. O texto que nós vamos falar aqui é em Hebreus, porque a palavra de Deus sabe tudo sobre nós. O manual de instrução nosso a palavra de Deus, é a Bíblia. Nos ensina tudo o que a gente precisa saber no que a gente tem necessidade. Então, se você está... Porque acho que a maioria das pessoas estão assim. Não tem um super-homem que diga assim: eu estou tranquilo, porque eu estou confiante no que pode acontecer pela frente. Ninguém pode dizer isso. Nenhum chefe de Estado, nenhum ministro da saúde, ninguém. Mas existe um Deus que diz para mim e para você claramente: pode colocar a sua âncora, a sua esperança em mim, porque você vai ter vitórias. E quando Deus promete algo, é porque Ele vai cumprir. Hebreus no capítulo 6, o versículo 17 ao 20 diz assim, vamos acompanhar: querendo mostrar. Como que Deus quer mostrar? De uma maneira nebulosa? Não, Deus quer mostrar para mim e para você nessa noite, de uma forma bem clara, a natureza de Deus, que é imutável, e do seu propósito, que também não muda. O seu amor para comigo e para com você, de Deus, não muda. E o propósito dele para você e para mim também não muda. Para com os herdeiros da promessa. Quem é herdeiro da promessa? Ser herdeiro de uma promessa. Qual promessa, pastor Ciro? Promessa de salvação, promessa de vida, promessa de amor. Herdeiros da promessa. Deus o confirmou com juramento. Deus vela pela sua palavra. Deus jurou pela sua palavra.
para que por meio de duas coisas que nunca vão mudar, duas coisas que você pode confiar plenamente que nunca vai mudar, nas quais é impossível que Deus minta, Deus não vai mentir. Será que Deus está me desamparando? Será que Deus não está vendo o que a gente está passando? Será que Deus não está ciente da situação que nós estamos vivendo? Irmãos, é cada notícia uma pior que a outra. Novas cepas, agora vai atingir crianças, e a vacina que está sendo usada em alguns países não está repercutindo. A vacina pode causar problemas. Irmãos, é só dificuldades. Como que a nossa mente resolve um turbilhão de problemas que vem todos os dias? Eu nunca vivi isso aqui na história, acho que o mundo nunca viveu, lógico. Como fazer? Nós nos refugiamos imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados. Então hoje a palavra de Deus está me encorajando e está te encorajando. Eu sei que às vezes a gente fica sem forças. Como continuar? Será que eu sou o próximo? Será que alguém vai vir da minha família? Eu estou com alguns sintomas. Hoje eu senti dores de cabeça. Nós estamos aqui nós chegamos cedo. Eu estou aqui desde as 8h30 da manhã, preparando, porque nós fizemos uma live intercedendo por Limeira. Quem assistiu pela internet, assim como os pastores, todos nós orando por Limeira. E chegou nós tivemos um intervalo, e me deu muita dor de cabeça, e eu fui para casa, e essa noite eu tive uma luta, foi uma batalha espiritual, irmãos. Eu não conseguia dormir, eu olhava no relógio, 3h da manhã, que coisa, eu olhava de novo, 4h, eu não conseguia dormir, e muita dor de cabeça. Batalha espiritual, porque hoje nós estamos intercedendo por você, porque a igreja está se unindo. Irmãos, a igreja não pode se acuar, ficar com medo. Nós temos que enfrentar o inimigo, nós temos que nos unir e falar em nome de Jesus. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então nós temos que firmar a nossa esperança no que a palavra de Deus nos diz, ou no que as pessoas dizem: olha, não tem mais jeito, o cerco está se fechando, daqui a pouco vai ter um reset. O que é esse reset, pastor? Vai resetar tudo. O sistema financeiro mundial vai mudar, não vai ter mais moeda, papel. Daqui a pouco vai ser uma moeda única. Daqui a pouco você vai ser cerceado dos seus direitos cada vez mais. É o que está se apresentando. Hoje, comentamos na live que existe cidadão de primeira linha, é os que tomaram vacina e os que não tomaram. É um tipo de segregação. Já começa a ter esse tipo de coisa nas nossas vidas. Nunca pensei que isso ia acontecer. Mas como estar ancorado na esperança, pastor Ciro? Porque nós nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Então você vai se refugiar em quem? Nós, pela fé. Nem que você tenha que repetir 20, 30 vezes, você vai declarar isso para você, porque é o que vai trazer vida para você, o que vai trazer esperança. Ou você acha que vai trazer esperança você ficar ligado na CNN, na Globo? Só vai dar o número de mortes minuto por minuto. Morreu mais esse, morreu. É só isso que tem para oferecer o mundo, mas a palavra de Deus está trazendo vida. Temos essa esperança como âncora da alma. O barco, irmãos, eu já tive a oportunidade de ter um barco, e eu aprendi a pilotar um barco. Tem um vídeo. E uma coisa importante, uma das coisas importantes no barco é a âncora. Você nunca vai sair, a vela está boa, o motor está funcionando, mas não tem âncora. Nenhum marinheiro faz isso. Isso é uma loucura. Porque sem âncora, passa o vídeo para mim. Sem âncora, o barco fica à deriva. Então como é que funciona? Uma vez eu saí sozinho e tentei jogar a âncora, e achei que a âncora precisa ser bem colocada. A âncora tem que ser jogada no mar, mas ela tem que achar uma rocha. A âncora da nossa alma tem que estar na rocha, que é Jesus Cristo. Tem que estar bem ancorada. Se você ficar só com a pontinha da âncora na rocha, ela vai escapar. E o barco, o que acontece com o barco, pastor? No mar, você não controla nada. E o barco, ele é jogado com toda a força da onda nas rochas, e ele se arrebenta todo.
Quem não tem Jesus, quem não busca na palavra de Deus, como eu e você, nós estamos buscando, mas quem não tem, está com o barco à deriva. A pior coisa do mundo é você estar com o barco sem nenhum controle. A correnteza é muito forte. Se eu e você, nesses dias de turbulência, nesses dias de tempestade, deixarmos, não sei, cada dia eu levanto e deixo a coisa acontecer, não sei, você está à deriva, você está sendo levado. Mas todos os dias nós temos que ancorar a nossa vida, ancorar a nossa esperança em Jesus. Você vai sair daqui ancorado em Jesus. Quem está sem esperança vai sair daqui ancorado na esperança, ancorando a sua esperança em Jesus. Temos essa esperança como âncora. Você tem que dizer para você mesmo, lê. Nós estamos reverberando, pastor, eu vou na igreja, sentei lá, mas eu não... Essa palavra precisa ficar como, sabe quando você queima um animal com ferro quente, queimar no seu coração. Não esqueça disso, eu não posso esquecer disso, porque vem o turbilhão de pensamentos, as coisas que vêm, os problemas, mas a gente esquece e deixa de lado a palavra de Deus. Aí a âncora está solta, aí o barco está à deriva. Mas você tem que voltar para a palavra de Deus, ancorar de novo. Deixa eu ancorar de novo, porque eu estou me sentindo perdido, eu estou achando que tudo vai terminar. Eu não sei o que vai ser daqui um mês, eu não sei o que vai acontecer comigo, eu não sei o que vai acontecer com a economia mundial, eu não sei como vai ser da minha saúde, estou tendo sintomas estranhos. Vamos ancorar. Aí é o momento de ancorarmos na palavra de Deus. Temos essa esperança como âncora da alma firme e segura, a qual adentra o santuário interior por detrás do véu, lá no Santo dos Santos. Ser ancorado não é em qualquer lugar, não. Você é ancorado no Santo dos Santos, na presença de Deus, na presença de Deus Pai, onde Jesus, os que nos precedeu, Jesus foi o primeiro, Jesus nos precedeu e entrou no nosso lugar e morreu por mim e por você, tornando-se sumo sacerdote para sempre. Só podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano o sumo sacerdote, com todo um protocolo muito rígido, porque senão ele morreria dentro do Santo dos Santos. Se o sumo sacerdote suasse um pouco, ele poderia morrer. Ele vestia vestes de linho para não suar, até nisso, até esses detalhes. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu se rompeu de cima a baixo. E nós, por causa de Jesus Cristo, a gente pode entrar na presença de Deus Pai. Não precisa mais desse protocolo. Jesus, o sumo sacerdote, para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ancorados na esperança. Se nós tivermos uma vida de reflexões humanas e basearmos no nosso dia a dia, você levanta e você vai olhar para você e vai falar, puxa vida, hoje eu acho que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas parece que essa porta está fechada, aqui não tem saída, e está tanta dificuldade se apresentando na minha frente. Não, eu vou ancorar minha alma na esperança. Eu preciso ler a palavra de Deus, eu preciso receber algo do céu para que me deixe em plena esperança. A pessoa que tem a esperança plena em Jesus Cristo, ela é uma pessoa tranquila. O medo já não invade mais seu coração, porque está firme na rocha. Mas pastor Ciro, o vento está vindo com tudo. Olha, minha família está vivendo um caos, morreu não sei o quem. O médico disse que tem que entubar uma pessoa da minha família, e o diagnóstico é terrível, já tomou não sei quantos % do pulmão. E a tempestade, mas a âncora está firmada na rocha. A sua esperança está em Jesus Cristo. Não, pode vir. Eu lembro que quando meu pai sofreu uma trombose, e ele teve uma junta médica que cuidou dele, e os médicos, nós subimos uma escada que tem lá na Santa Casa, você deve saber, você já foi lá. Na hora que nós chegamos no topo da escada, eu e minha mãe, e o médico já chegou, nem falou nada, nem mandou a gente sentar nada, e ele já disse assim, olha, o pastor Ciro, ou ele vai vegetar, resumindo, ou ele vai vegetar ou ele vai morrer. Se ele sobreviver, ele não vai mais enxergar, não vai falar, não vai mais se relacionar com vocês, vai ser um vegetal em cima da cama, e vocês vão ter que limpar ele, cuidar dele, mas ele não vai mais interagir com vocês. Foi esse o diagnóstico.
Eu lembro que eu não resisti, eu caí de joelhos no chão chorando, porque eu não aguentei aquela situação, e minha mãe ficou firme. Minha mãe estava firme na esperança, ela sabia o Deus que ela servia. A partir daquele dia ela começou a clamar a Deus, mas ela tinha a sua esperança em Jesus. Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. O médico está dizendo aquilo, e você, com a arma da fé, você contra-ataca a palavra de maldição, a palavra de derrota. Não, eu sei em quem tenho crido. A fé vem pelo ouvir. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Em Romanos 10:17 diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir. Por isso que nós estamos falando aqui. A sua esperança não tem como ser renovada se você não ouvir a palavra de Deus. Não tem. Você vai buscar no seu intelecto, você vai buscar no que você conhece? Não tem. A palavra de Deus é a única coisa que nos traz fé, que nos traz esperança. Preciso de esperança, pastor. Se não tenho, estou desesperançado. Estou sem nenhuma vontade mais de viver, porque a minha esperança se esvaiu toda. Como que eu vou ter de volta? Você tem que buscar na palavra de Deus, de sorte que a fé vem pelo ouvir, meditar na palavra de Deus, como nós fizemos hoje aqui. Começamos a clamar: pastor, você não sente medo? Sinto muito medo. Nós sentimos, nós somos humanos, porque é uma luta constante. Como que eu vou parar de sentir medo? Como que eu vou viver uma vida firmada em Jesus? É só através da palavra de Deus. Vocês insistem que tem que ouvir, que tem que ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus está dizendo aqui que a fé só vem dessa maneira: ouvir. A fé só vem pelo ouvir, e além de ouvir, você tem que ouvir o quê? Não é só ouvir o que as pessoas estão falando, você tem que ouvir o que a palavra de Deus te diz especificamente, meditar, usar cada parte da palavra de Deus para você meditar, falar: o que está querendo me dizer? Você sabe que Salmos 42:1, Davi dizendo, o salmista dizendo, 42 do 1 ao 5: como a corça anseia pelas águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de ti, ó Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo: onde está o seu Deus? O mundo fala para nós: e vocês crentes, vocês que servem a Deus, onde está o seu Deus? Por que está gente morrendo? Tem jovens morrendo da sua igreja, tem pessoas de idade, pessoas de meia idade morrendo. Onde está o seu Deus? Davi vivendo esse dilema, Davi passando por dificuldades, e muita gente tem vivido noites de tristeza. E assim como Davi, o alimento, imagine, o alimento de Davi não tinha mais. Sabe a pessoa quando está em depressão profunda? O que ele come não desce aqui. Já viveu momentos assim? Você come, mas o negócio não desce. E Davi estava assim, se alimentando só das suas lágrimas, só da depressão profunda. Pois eu costumava ir, quando eu me lembro dessas coisas, choro angustiado. Pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus. Eu ia na casa de Deus, eu louvava tanto a Deus, pastor Ciro, eu gostava, eu sentia a presença de Deus lá, eu me esbaldava, mas agora eu estou sem esperança. Eu lembro que eu ia com as pessoas na igreja, me sentia bem, agora eu estou com medo de ir na igreja, agora eu estou com um pavor tremendo. Eu estou sem esperança até para ir para a igreja, até para cultuar a Deus. Você não é o único, Davi também era assim. Olha, eu me lembro quando eu ia com a multidão conduzindo, ele ia chamando as pessoas: vamos para a casa de Deus, vamos para a casa de Deus. Hoje tem muita gente que você fala: vamos para, não vou. Eu entendo, tem muita preocupação, porque a orientação é que a gente tem que se preservar, mas se você não tiver a proteção de Deus, pode fazer o que você quiser, você pode ficar sozinho, isolado. É uma coisa esse vírus é uma coisa tão diabólica, irmãos, que a gente não sabe nem como atua. Os médicos não sabem como atuam. Tem gente que ficou em casa, ficou totalmente longe das pessoas, das atividades, e contraiu. Pois acostumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria. Lembra quando você vinha na igreja cantando, colocava um hino de adoração no seu carro, junto com a sua família, de ação de graças, agradecendo a Deus por tudo que Ele tinha dado, entre a multidão que festejava. Mas Davi perguntou para ele mesmo: sabe quando você tem
Você começa a arguir, fazer questionamentos para a sua própria alma, para os seus próprios sentimentos. E ele disse para si mesmo: por que está assim tão triste? E você às vezes se pergunta: por que eu estou tão triste? Eu não estou entendendo, é um sentimento tão forte, parece que isso tomou conta de mim. Eu não entendo, é uma tristeza tão profunda, tão pesada. Porque nós somos seres humanos. E se a gente viver só com as nossas próprias forças, tentando enfrentar tudo isso que a gente está vivendo, a gente vai fraquejar e não vai ter forças mesmo. Então Davi perguntou para si mesmo: por que está tão triste? Por que você está tão triste? Você está profundamente angustiado. Ele era um rei, ele tinha tudo, mas já viu essas pessoas que às vezes você tem tudo, mas é uma tristeza que invade, é uns dias que são tão nebulosos que você fica vendo tantos obstáculos que a tristeza invade seu coração. O que eu vou fazer? Eu não sei. Cada dia é uma luta, parece que é coisa pior. Antes a gente vivia tão bem, vivia tendo sonhos, tendo planos, e agora parece que a gente não pode planejar nada, porque tudo é imprevisível, você não sabe o que vai acontecer. Por que estás assim tão triste, minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Por que tanta preocupação? Põe a sua esperança em Deus. Coloque a âncora da sua esperança em Deus. Ele falou para ele mesmo: para de ficar desiludido, para de ficar remoendo as tristezas, para de ficar pensando nos problemas, para de ficar pensando no que pode acontecer. Põe a sua esperança em Deus. Pastor, como assim? Põe a sua esperança. Eu sei em quem tenho crido, eu sei que Deus tem um propósito na minha vida, eu sei que Deus vai me guardar, eu sei que Deus ainda vai me usar muito ainda, eu sei que eu vou passar por essa prova se for da vontade dele. Eu não sei o que Deus tem para mim, mas eu tenho que colocar a minha esperança em Deus. Você tem que falar com você mesmo, eu tenho que falar comigo mesmo. Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador. Eu estou passando por essa dificuldade, estou passando por esses problemas, mas eu ainda o louvarei, porque Ele é o meu Senhor. Não estou resistindo, as minhas pernas estão fracas, estou perdendo as forças. Eu vou colocar a minha esperança nele, porque eu ainda vou louvar. Eu ainda vou louvar, porque Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu ainda o louvarei, e Ele é o meu Senhor, Ele que cuida de mim. Salmos 42:11 diz assim: por que está tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbado dentro de mim? A gente pode ver o livro de Zacarias capítulo 9, versículo 12, diz assim: voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança. O que é ser prisioneiros da esperança? A esperança nunca vai sair do seu coração. Sabe, irmãos, quando a pessoa tira a vida, quando a pessoa começa a pensar em cometer um suicídio, porque essa esperança já se esvaiu, já está terminando, já acabou tudo. Nós temos que ter uma luta, irmãos, é conquistado por força, pela fé. Nós temos que nos armarmos da fé através da palavra de Deus para vencermos a falta de esperança. Voltem à sua fortaleza. Não deixe de Jesus, volte à casa de Deus, volte à fortaleza, volte à palavra de Deus. Ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo. Restaurarei o quê? Tudo. Quantas vezes? Uma vez? Não, em dobro. A palavra de Deus está dizendo que tudo isso que você pensa que você já perdeu, que você está sem esperança, que nunca vai acontecer, que você só está vendo derrota, por que você não profetiza essa palavra na sua vida? Por que nós não profetizamos isso para a nossa vida? Pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Eu estava vendo um testemunho de uma moça. Ela é casada e durante muitos anos, quase 20 anos, ela foi em todo tipo de especialista, porque eles não conseguiam ter filhos. Todo tipo de especialista. Mas ela tinha uma esperança, tinha a âncora da esperança em Deus, e ela cria que Deus podia dar um filho para ela. Mas ela foi em todos, irmãos, gastaram muito dinheiro. Aí um dia o pastor fez uma reunião lá na igreja e falou assim: olha, nós precisamos ter um lugar para cuidar das crianças pequenas, que as crianças pequenas sejam cuidadas, um departamento bem organizado para isso,
E ela falou: verdade, pastor Ciro, porque o pastor Ciro não, o pastor da época, o pastor americano, verdade, pastor, porque quando eu tiver meu filho, eu vou precisar desses serviços aí, porque eu quero trabalhar aqui na igreja, quero ajudar, mas eu quero que alguém cuide do meu filho. Aí o pastor ficou pensando, falou, puxa, perguntou para a esposa: mas aquela irmã está grávida? Não, não está grávida. Mas ela falou que quer isso, porque ela quer que seja esse serviço feito para o filho dela também. Não, ela declarou pela fé. Ela não disse, talvez eu tenha meu filho. Ela disse assim, quando eu tiver meu filho. Mas 20 anos quase esperando para ter um filho. E um dia ela foi fazer uns exames no médico, uns exames corriqueiros. E o médico disse assim para ela: olha, parabéns, você vai ser mãe. E não é só de um, não é de 2. Vitória em dobro. É o que está dizendo aqui Zacarias: restaurarei tudo em dobro. O que está já enterrado na sua vida? O que você acha que não vai acontecer mais? A palavra de Deus diz que vai restaurar em dobro, esperar muito mais do que você imagina. Mas a âncora da esperança tem que estar firmada em Jesus. Nós olhamos para José. José tinha tudo para desistir. José era um cara que não tirou a âncora da esperança dele em Deus em momento nenhum. Só reveses. Primeiro, sendo feito escravo através dos seus irmãos, foi levado para o Egito. Chegando lá, foi para a casa de Potifar, comprado como escravo. Começou a ser abençoado. Daqui a pouco a esposa de Potifar o acusa injustamente de assédio. Ele vai preso e fica muito tempo preso. Esse período de processo foi 13 anos. Mas a esperança dele estava em Deus. E sabe, parecia que tudo estava dando errado. E ele revelou sobre o sonho do copeiro, do rei, e falou: olha, quando você chegar lá diante do faraó, você lembra de mim, você fala de mim para ele. O copeiro esqueceu dele, mas ainda a esperança estava firmada em Deus. Só que quando tiver para acontecer, o negócio vai ser tão instantâneo. José saiu da cadeia que ele nunca mais iria voltar, porque o copeiro disse para o faraó: olha, eu conheço uma pessoa que pode revelar esse sonho e traduzir o que quer dizer esse sonho para você, faraó. Então José saiu daquela prisão, foi feita a barba, deram o banho, cortaram o cabelo, e nunca mais ele voltou para a prisão e foi galgado a segundo no reino do Egito, assim, instantaneamente. Mas a âncora dele estava firmada na esperança. Abraão, alguém põe o nome de Abraão, um homem que não tinha filho. Deus falou: você vai se chamar Abraão, e a sua esposa vai se chamar Sara. Abraão, pai de multidões. Imagina um homem que nunca teve filho. Aí a Sara gritava lá de longe: Abraão, pai de muitos filhos, pai de nação, vem aqui. E a turma olhava: nossa, esse pessoal é doido. Como assim? Mas declarando pela fé, ancorado na esperança. Muito tempo Abraão esperou, mas Deus veio com provisão. Nós podemos ver Davi também. Davi passou por um processo. Ele foi ungido como rei, mas durante muito tempo ele esperou. Mas no momento que aconteceu, que era para acontecer, pois ele estava confiando em Deus, Deus o colocou como rei. Romanos, no capítulo 4, do versículo 16 ao 21, diz assim: portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantia a tua descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé de Abraão, a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito: eu constituí de pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos. Nós ouvimos muitos testemunhos aqui de pessoas entubadas, em coma, 100% do pulmão comprometido. Deus trouxe vida.
O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como filho dito a seu respeito, assim será a sua descendência, sem se enfraquecer na fé, sem perder a esperança. Eu sei, a gente balança, a gente bambeia às vezes, balança mesmo. O que vai ser? Vou desistir, parece que agora não vai. Sem se enfraquecer na fé. Eu e você, nós temos que lutarmos, nós temos que conquistar pela força. Você veio aqui desanimado, você está assistindo aqui essa palavra e você está desanimado. É uma decisão, ou eu coloco a minha âncora da esperança na rocha, ou eu não coloco. Ou eu vou tentar decidir por mim mesmo, ou eu vou içar as velas e vou enfrentar esse mar aí. Você vai se arrebentar todo. Ah, pastor, mas não está tão difícil, não está tendo muita tempestade. Mas quando você deixa o barco no mar, existe uma correnteza que é invisível. Você está com o barco ali, daqui a pouco, a hora que você olha, quem já foi na praia, você está nadando num lugar, daqui a pouco você está lá longe. É a mesma coisa. A gente que faz mergulho, nas profundezas tem correntes marítimas fortíssimas. Então a gente é alertado, a gente que mergulha 50, eu fiz uns cursos de mergulho. Eu, Pedro Quinto, aliás, nós estamos orando pelo nosso irmão Pedro Quinto, pela Hermínia também, que estão melhorando, graças a Deus, desse vírus terrível. Então existem correntes fortíssimas a profundidade de 50 metros de profundidade. E se o mergulhador pega essa, porque em cima não tem corrente nenhuma, mas embaixo é muito forte. Se o mergulhador pega essa corrente, ele vai sair lá longe, lá fora, longe da visão de onde está o barco de resgate. Muitos mergulhadores já morreram assim. Então você não pode, você tem que estar ancorado. Nós temos que estar ancorado nesses dias, querido. Você vai sair daqui ancorado? Você vai dormir ancorado? Fala, eu sei quem tem o quê. Aí vem a decepção, vem a depressão, vem o começo de tristeza, o começo de desilusão. Não, eu vou para a palavra de Deus, eu preciso estar ancorado. Eu não posso deixar minha vida assim à deriva. Eu preciso me fortalecer em Deus. É, pastor Ciro, mas às vezes as portas se fecham e a gente começa a perder a esperança. Você sabe que a gente pode dar graças a Deus porque as portas se fecham também? É, porque Deus tem coisa melhor para mim e para você. E às vezes as portas se fecham. Eu estava vendo um testemunho de também uma pessoa lá dos Estados Unidos. Durante 2 anos, ele tinha um sonho de ter um hotel em Nova York. Ele queria ter um hotel. E achou um hotel para ele comprar. E ele foi amigalhando tudo que ele tinha de posses e conseguiu um sócio, era um sócio majoritário que tinha condição financeira para comprar esse hotel com ele. E era um lugar muito bonito. E era um sonho dele ter um hotel em Nova York. E ele lutou esses 2 anos e meio todos os dias, mas de uma forma muito, com afinco mesmo. E estava contando com o dinheiro do sócio. E quando foi para fechar o contrato, faltando 2 dias para eles se reunirem para comprar o hotel, isso aconteceu, isso é um fato que aconteceu. O sócio parceiro dele, majoritário, disse assim, eu não estou fora desse esquema aí, eu não quero participar. E ele ficou completamente arrasado. A porta se fechou de uma maneira violenta. 2 anos e pouco lutando só para isso, para chegar nesse dia e começar a ter esse hotel, fazer o hotel começar a funcionar. E ele ficou muito triste. Passaram-se 3 meses, veio a pandemia. E nenhum hotel podia receber ninguém. Se ele tivesse aberto o hotel, ele ia entrar em falência, ele ia perder tudo que ele tinha. Então, às vezes, as portas se fecham, mas é porque Deus tem coisa grande para nós. Deus fecha as portas, mas Ele abre portas muito maiores. Então, não se desanime, não perca a esperança porque uma porta se fechou. Ah, mas fechou uma, fechou 2, fechou 3, não importa. Assim foi com José, assim foi com Abraão, assim foi com Davi. Quantos heróis da fé a gente viu, as portas se fecharam. E às vezes acontece comigo e com você. E isso é um motivo, é uma desculpa para a gente dizer, não, eu perdi a esperança. Olha, pastor, eu cansei, eu já tentei 1, 2, 3, que isso não importa. Deus, Ele tem o melhor para mim e para você. E como diz em Zacarias, Ele tem para dar para mim e para você em dobro.
Deus não está limitado às coisas naturais. Deus é sobrenatural. Quando a gente pensa aqui no nosso método humano, precisa ter um processo, precisa acontecer assim, assim, assim. Para Deus não importa, Ele muda a coisa em um segundo. Ele abre a porta em um segundo. Ele toca no coração de pessoas durante a noite, faz o faraó sonhar, faz o seu chefe sonhar, faz o seu encarregado sonhar, faz seu esposo sonhar, sua esposa sonhar, seu filho sonhar. Ele muda a história. Mas a pessoa só pensava isso de mim, mas Deus faz mudar de uma hora para outra. Você crê nisso? Não podemos perder a esperança. Quanto tempo vamos estar vivos? Quanto tempo ainda vamos continuar prosseguindo? Nós vamos, se nós estivermos ancorados em Jesus, fortalecendo a nossa fé. A fé só vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós somos carne, nós somos humanos, irmão. Não tem uma pessoa que diga assim: não, eu seguro essa onda. Não segura, eu não seguro. Mas eu estou falando para mim mesmo hoje aqui, mais uma vez, mais um dia, mais uma semana que eu vou ancorar a minha esperança em Deus. E eu vou declarar: Senhor, o Senhor pode todas as coisas, eu confio em Ti. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Deus tem cuidado de mim. Eu sei que Deus está cuidando dos meus caminhos. Eu sei que Deus está cuidando dessa igreja. E tem o melhor, eu sei que tem uma salvação eterna para mim. Eu sei, eu não posso perder a esperança, porque eu tenho uma esperança viva, uma esperança de eternidade com Jesus. Jesus disse que Ele está lá, Ele foi preparar lugar para mim e para você. Tem muitas moradas, por que perder a esperança? Porque a sua esperança só está firmada nas coisas que você está vivendo aqui. Mas esse mundo, como Paulo disse, se você tiver a sua expectativa nas coisas desse mundo, você é a mais infeliz de todas as criaturas. Mas existe algo que a sua mente não alcança, o meu coração não alcança, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, que Deus tem preparado para mim e para você. Nós temos que continuar na esperança, nós temos que continuar servindo a Deus, porque brevemente as trombetas vão soar, e as pessoas vão sumir, vão ser arrebatadas, e você vai ser arrebatado. Essa é a esperança que nós temos. Será que vale a pena continuar vivendo, pastor Cid? Está tão difícil. Tem uma esperança eterna. Tem uma esperança eterna. E essa esperança não é vazia, é esperança verdadeira. O mesmo Deus que prometeu é o Deus que cumpre e é fiel para cumprir tudo o que Ele falou. Vale a pena continuar servindo a Jesus. Vale a pena ficar buscando a presença do Espírito Santo. Você está aqui hoje, mas o Espírito Santo está ministrando no seu coração. O Espírito Santo está dizendo para você: confie em mim, pode deixar totalmente ancorado seu barco, a sua vida em mim, que eu estou cuidando de você. Não olhe para as circunstâncias, para as coisas que estão acontecendo, eu estou com você. Você está desesperançado, está achando que está tudo muito difícil para continuar. Você vai continuar. Você vai vencendo, você vai marchando no nome de Jesus, você vai marchando pela fé, vai vencendo mais um dia, vai vencendo mais uma semana. Você não sabe, porque Jesus tem algo para mim e para você que é eterno. Na eternidade vale a pena servir a Jesus. Nós não somos como o mundo que está aí à deriva. O mundo não sabe para onde vai, os jovens não sabem o que fazem. Uma geração doida, uma geração que nós não entendemos, irmão. O que é certo é errado, o que é errado é certo. Irmão, pensa como que o mundo quer ser hoje. Liberação das drogas, arrebentar com a família, matar as crianças. Hoje, comerciais fazendo apologia ao homossexualismo. Por quê? Porque há um espírito satânico de destruição de tudo. Como seria esse mundo? Depois que a igreja for arrebatada, irmãos, vai ser difícil aqui. O iníquo vai tomar conta de tudo, e esse mundo vai ser muito difícil. Hoje nós conversamos com os pastores aqui, nós estamos começando a viver o princípio das dores. Jesus fez uma analogia como a mulher grávida. A mulher grávida, ela começa a ter contrações, começa a ter dilatações, e muitas vezes, quem que já foi para o hospital, que é mãe aqui, foi para o hospital com muitas dores e voltou para casa, né? Porque é o princípio das dores, não é o momento ainda, mas vai chegar, só que está para acontecer, e nós estamos no limiar, está para acontecer o arrebatamento da igreja. Eu e você temos que estar firmados, a gente não pode sucumbir aos problemas, às dificuldades, a esse caos que o mundo está vivendo.
Qual expectativa você tem desse mundo aqui? Hoje aqui não oferece mais nada para a gente. Mas a nossa esperança está em Jesus.